Bem-vindo a mais um vídeo do Planos em Prática, nossa série de exercícios de escrita criativa. A gente está trabalhando agora na virada do segundo para o terceiro ato dessa que é a nona história da série. Então, se você não está acompanhando desde o início, aqui embaixo na descrição tem a playlist com todos os vídeos e também o link para o primeiro vídeo dessa, que é a história do Zimri. Então, a gente está chegando ali no finalzinho. Hoje, como missão, a gente tem a aparição do Zamet, finalmente, que se tornou o objetivo da história. Ele era o coadjuvante, em princípio, mas ele acabou virando o objetivo do Zimri. Então hoje ele aparece na história finalmente, e a gente vai determinar ali a aparência, o jeito dele falar, a personalidade, e ao mesmo tempo a gente está precisando voltar para fazer algumas retificações, alguns acréscimos. Então o principal deles é o sonho, o segundo sonho do Zimri, onde ele relembra, e lógico que a gente vai exagerar um pouquinho porque é um sonho, mas enfim, a gente vai revisitar o momento em que ele perdeu tudo, perdeu o silo e ganhou a cicatriz no rosto dele e ele se separou do Zamet. Então ali a gente vai colocar algumas coisas que a gente vai poder reaproveitar agora para o final. Algumas fraquezas do personagem, alguns medos que ele desenvolveu desde então, e a gente precisa, né, que ele aprenda, que ele evolua com o final. Então é lá que a gente vai começar a fazer esses ajustes. Então vamos ver ali onde a gente parou com a história no último episódio para poder ver para onde a gente vai. Sim, foi logo no final do diálogo mais intimista entre o Zimri e a Viperina, onde ele tem a ideia, né, de repente surge na cabeça dele uma ideia de onde poderia estar escondido o Zamet ali na cidade. E essa ideia veio no trecho da conversa em que eles falam que o Zamet gostava de treinar, de ser uma pessoa apta a se defender. Então ele treinava os mesmos golpes de boxe que ele aprendeu com o tio na infância. Então, para dar uma característica mais faça você mesmo, né, do personagem, ele é um cara muito independente e ele procura se cuidar sozinho. Isso a gente já está preparando uma certa resistência à ajuda que o Zimri vai tentar prestar a ele quando eles se encontrarem. Então agora a ideia é acelerar um pouquinho essa sequência, porque a gente está de manhã. Então o Zimri, na verdade, ele teria que sair mais ao anoitecer, né, o que seria mais inteligente. Ele não comeu ainda, não dormiu. Então a gente vai acelerar esse pedacinho para não entediar o leitor, obviamente. E, resumidamente, em um parágrafo, o que aconteceu? A gente precisa que a Viperina frise para ele que ela não tem condições de ajudá-lo financeiramente. Isso é importante, porque o dinheiro, nós estamos numa cidade de comerciantes, o dinheiro compra tudo. Então ela tem que dizer para ele que está passando por dificuldades e tal, que pode fazer certas coisas, como eu tinha falado no outro episódio, mas dinheiro mesmo, ela não pode dar um monte de dinheiro para ele para poder ajudá-lo nessa missão, mas que ela tem interesse em ajudá-lo a retirar os Zamet da cidade, porque eles têm um vínculo antigo e tudo mais. Então essa é a principal informação que tem que ter nesse pequeno trecho de agora, que vai mostrar a passagem do amanhecer, dessa conversa aí que eles estão, até o pôr do sol ali, onde o Zimri vai sair atrás do Zamet, né? Então vamos trabalhar nisso primeiro. Ficou um pouco maior do que eu estava planejando, mas foi o mais breve que eu pude fazer aqui esse trecho. Então ficou assim. Você acabou de fazer isso, a sugerir uma hipótese, né, do esconderijo do Zamet. E aí eu segui sem detalhar mais as falas de um e do outro, né, tentando resumir um pouco mais o final dessa conversa. Sentindo o ânimo retornar, Zimri explicou seu palpite para a dona do átrio. Era tão óbvio que ele se envergonhou por não ter pensado nele antes. Então esse lugar seria um lugar óbvio para eles, que agora que sabem desse fator do passado do Zamet, mas não seria tão óbvio a ponto dos tironianos irem procurá-lo lá. Então eu vou pensar ainda num lugar que aceite, né, que atenda a essas duas necessidades.
Ela sugeriu mandar um de seus funcionários para averiguar, mas ainda que o homem falasse em nome dos dois, dificilmente Zamet abriria a guarda, o que se esperaria de qualquer pessoa caçada por Ampersand. Esse parágrafo precisa de uma reescrita, mas o que eu quero dizer é eu estou reafirmando a gravidade, né, da situação em que o Zamet está e estou tentando estabelecer que é o Zimri mesmo que tem que ir, afinal de contas ele é o protagonista da história. Então o natural seria eles cogitarem que alguém fosse, mas a gente sabe que a gente quer ver o Zimri na cidade, né? Com o céu da manhã já definido, o ex-comerciante desceu e Viperina providenciou uma boa refeição a seus dois visitantes. Bagatella comeu na mesa de jogo, onde já estava desde que recebeu a permissão de Viperina para jogar. Tem dois Viperinas muito perto um do outro, depois a gente vê. Depois não, dá para trocar aqui. Bagatella comeu na mesa de jogo, onde já estava desde que recebeu permissão da anfitriã para jogar. Zimri preferiu o salão principal. De lá arrastou-se até o quarto do primeiro andar e dormiu algumas horas pouco restauradoras e desprovidas de qualquer sonho. Despertou no fim da tarde, procurou Bagatella e constatou que ele, ainda engajado na jogatina, pareceu ter esquecido completamente a existência de qualquer outra coisa senão as cartas em sua mão. Seria mesmo mais seguro se ficasse por ali. Vamos botar um concluiu aqui, né? Que a ideia era ele procurar o Bagatella para ver se ele estava em condições de ir com ele e já insinuar que ele chegou querendo fazer as coisas sozinho e agora ele pode estar um pouco dependente, né, da companhia do outro. A gente vai deixar ele para amarrar algumas pontas mais no retorno do Zimri. Quando ele for agora esse encontro com o Zamet, quando ele voltar, algumas soluções vão partir do Bagatella. A primeira coisa que eu quero fazer, que eu pretendo fazer, é o dinheiro. A gente está vendo aí que algumas coisas a gente poderia comprar com créditos e dinheiro, não sei qual é a moeda corrente ali de vereda dos mercadores, mas o Bagatella pode ganhar alguma coisa no jogo. Então deixa ele aí quietinho. E a outra coisa que a gente pode explorar dele é a habilidade de intérprete. Então, em algum momento, ele pode ouvir alguma conversa de estrangeiros e traduzir para o Zimri e ali ter alguma informação que seja útil. Então, vamos deixar ele no átrio por enquanto para o Zimri agir sozinho. Lamento não poder ajudá-lo financeiramente, desculpou-se Viperina após conduzir Zimri até o balcão. Isso que a gente já tinha falado antes. As coisas não vão tão bem quanto antes. As coisas não vão bem como antes. Em outros tempos, compraria facilmente a solução para esse problema, e a gente não precisa especificar como. Sua expressão serena desmontou por um instante, demonstrando desânimo e apreensão escondidos atrás da fachada. De qualquer forma, em outros tempos, nada disso estaria acontecendo. Zimri não tinha muito mais a dizer. Aceitou ser conduzido por um discreto cabriolé até os limites da área central do Empório, o qual foi preparado rapidamente. Então aqui a gente está tentando resumir ainda mais a jornada dele. Pelo menos nessa área central ele vai ver as coisas passando assim mais de relance dentro do carro. E aí quando ele chegar numa área mais inóspita ou mais perigosa, a gente vai ver ainda como é que vai fazer, aí ele vai a pé. Boa sorte, disse a dona do átrio enquanto ele se acomodava no interior do veículo. Em seguida, deixa eu trocar aqui. Em seguida, lhe deu um cartão com rebuscados ornamentos e bordas douradas. Se tiver sucesso, procure um dos meus postos de mensageiros e mostre isso. Seja qual for a situação, vou fazer o melhor para ajudá-los a deixar a cidade. Então aqui eu estou deixando uma sugestão de um plano que seria a solução mais fácil, mais rápida para o término da história. Mas, como toda história interessante, na virada, no final do segundo ato para o terceiro, acontece algum imprevisto, né? E é aí que entra o segundo pinch point da história, quando o vilão, a força opositora, reafirma o seu poder de prejudicar o protagonista, os protagonistas no caso, e ele precisa improvisar, ele precisa se sacrificar, precisa explorar o seu limite, e é isso que a gente vai trabalhar. Então esse plano aqui de contactar um posto no centro da cidade e ela providenciar um veículo para sair, né, para eles irem embora de vereda dos mercadores, não vai acontecer, porque isso seria uma solução muito, já, além de previsível, não seria tão interessante. Então a gente precisa deixar o personagem numa situação de pressão, né, uma situação limite, onde o risco vai ser aumentado, o fator de risco ele vai ser aumentado, e ele vai ter que improvisar, eles vão ter que pensar em alguma saída mais perigosa, mais emocionante e mais interessante também. O fato é que a gente fechou aqui essa passagem toda, então é praticamente um dia coberto, né? Ele chegou ali de madrugada e está saindo do amanhecer, então metade de um dia a gente já cobriu. Por algum motivo essa história está seguindo assim, eu poderia muito bem estar pulando essas passagens de tempo, mas eu estou gostando de fazer, mesmo resumidamente, mostrando passo a passo mesmo. A gente está vendo quase que hora por hora tudo que está acontecendo com o Zimri desde que ele despertou naquela noite lá no Alto do Farol. E falando nisso, agora é um bom momento para a gente voltar lá, naquele sonho, e definir de fato o que aconteceu no dia em que tudo foi perdido. Porque é com isso que eles vão trabalhar
no encontro, né? Com o diálogo dos dois vai gerar sobre esse assunto. Então a gente precisa definir isso melhor. Então é aqui. Eu vou voltar rapidinho lá naquele background, porque aqui eu já defini algumas coisas. E aí eu vou trabalhar condizente com isso. Deixa eu dar uma lidinha aqui rapidinho. Bom, então pelo que eu estou lendo, o que eu já tinha pensado lá atrás, era que quando o Ampersand chegou, ele foi desalojando os comerciantes da área central e foi meio que transformando aquilo numa elite. Né? E comerciantes assumiram o lugar, os comerciantes que assumiram aquele lugar são os que eram mais alinhados com a forma dele pensar. E aí o Zimri e o Zamet, que perderam tudo, né, os seus negócios individuais, se aliaram e foram para a parte oeste da cidade, junto com outros também, que perderam, outros comerciantes que perderam seus negócios, e ali eles encontraram o silo abandonado e se restabeleceram. E ali eles penderam mais para a criatividade e foram abertas oficinas e prestações de serviços inusitados, é o que eu estou lendo que eu tinha escrito. E por causa disso, esse lugar foi bem sucedido. Enquanto isso, o Ampersand no centro, né, crescia com outra mentalidade para a cidade. E um certo dia chegaram reforços estrangeiros que tomaram de vez a área oeste e eles, né, houve uma luta. Aí a gente tem que determinar os termos. Eu estou pensando do Zimri ter ganho algum tipo de medo dos Chironianos depois desse enfrentamento aí, que ele ganhou a cicatriz. E em princípio eles bateram o pé, né, fizeram uma resistência ali, mas o Zimri ficou dividido entre defender ali e o litoral, porque a cidade estava sendo fechada definitivamente. E nisso ele perdeu o foco nas duas coisas e acabou perdendo tudo e fugiu. Foi a última vez que ele viu o Zamet, né, que permaneceu por lá. Então isso já dá alguma coisa para a gente pensar e eu vou aprofundar alguma dessas informações. Por exemplo, o fato dele se considerar um covarde, um medroso, dele se ver um medroso na frente dos outros. Eu não tinha pensado nisso, mas isso é um bom desdobramento, um desdobramento lógico dessa situação. Então ele se vê uma pessoa que tem, né, como um covarde que não ficou para lutar, porque ele ficou naquela de defender o litoral e tudo mais. E a gente precisa pensar também na justificativa do apego do Zamet. Por que ele ainda está lutando? Pelo que ele ainda está lutando dentro da cidade? Ele é um cara que veio de fora, que nunca teve muita coisa. Então, naturalmente, ele seria uma pessoa mais desapegada. Mas por que ele está ali lutando ainda? Por que ele está insistindo? Por que ele foi procurar... Acho que a pergunta é essa. Por que ele foi procurar o Ampersand atrás de vingança, supostamente, né? Então a gente tem que justificar isso tudo. E a base é esse sonho, onde a gente vai dar parte dessas informações. Então vamos trabalhar nele agora.
Muito bem. Eu acho que está tudo aqui. É quase uma história dentro da história. Não sei se eu vou manter todos esses elementos dentro desse único momento, ou se eu vou, de repente, recortar alguma coisa e espalhar. Mas eu basicamente retrabalhei aquilo que eu tinha pensado no brainstorm e acrescentei algumas coisas e ajustei o que não tinha sido resolvido naquele momento, naquele episódio. E lógico, eu ambientei isso dentro de um sonho onde eu pude transitar de uma ocasião para outra e exagerar em certos aspectos, e ficou assim. Após um dia pesado de trabalho, o ex-comerciante voltou a sonhar com o empório, mas não com as coisas mágicas e belas que sempre o encantaram. Em vez de ambientes dourados e felizes, despontava ao seu redor uma cidade prestes a ser dividida. Ele era novamente o homem inocente e otimista que havia acabado de perder seu pequeno, porém próspero comércio no coração do empório. Enquanto os protegidos de Francis Ampersand se instalavam nos estabelecimentos esvaziados à revelia, a caravana com os comerciantes desalojados encontrava refúgio na parte oeste da cidade, uma região menos nobre e movimentada. Zimri sempre levou consigo a certeza de que tudo, sempre, né? Pronto. Desde a infância, Zimri levava consigo a certeza de que tudo sempre acabaria bem. Era questão de tempo e de fazer o certo. No final, tudo sempre acabaria bem. Então aqui a gente definiu melhor, está fazendo uma sintonia fina na filosofia de vida do personagem, algo que foi quebrado e algo que a gente vai ver se vai ser reconstruído ou se ele vai mudar de vez, né, no final da história. Isso é um desdobramento do pensamento dele de que todo mundo sempre precisa de ajuda. Isso ele manteve, mas ele perdeu essa camada de otimismo, né, essa certeza de que as coisas ficariam bem, porque ele era muito mais ingênuo quando ele saiu do farol, né, para tentar viver na cidade. Foi assim quando decidiu abandonar o farol de seus avós para viver sozinho no centro, que eu acabei de falar. Daquela vez não seria diferente. Sua mente adulterada pelo cansaço fez reviver o momento em que avistou o silo arruinado e o reivindicou para si. Sabia que nenhum dos outros faria oposição, pois empenhavam-se em disputar as construções mais propícias para um estabelecimento comercial. Então, mostrando a visão do personagem, né, que ele eu tinha falado isso no início da história, né, que ele vê o que as poucas pessoas veem, que ele é um cara mais perspicaz. Apenas um deles demonstrou interesse. Chamava-se Zamet, mas também atendia por mascate. Eu inventei isso agora, porque a gente já tinha determinado que ele era um ambulante, né, que era um mercador itinerante. Apelido ganho por seu passado de mercador itinerante. Tornou-se notório ao negociar todas as mercadorias que trouxera em sua única mala em apenas uma tarde e fazer crescer seu patrimônio de maneira vertiginosa, a ponto de obter condições de alugar uma loja para si no empório em tempo recorde. Então aqui é um breve histórico do Zamet, da forma como os comerciantes e os seus iguais o viam, e eu também não sei se vou manter isso aqui. Estava mais ou menos assim naquele brainstorm. Então, alguns trechos eu copiei direto do brainstorm e fui adaptando, como eu falei que eu faria, para simplesmente economizar tempo. E depois, quando eu tiver o todo já escrito, eu vejo se essa parte realmente pertence aí, se ela pode ser resumida ou se eu jogo isso em outro trecho, né? Zimri não queria brigar. Em vez disso, procurou entender a visão de Zamet e descobriu que ambos tinham planos similares para aquele lugar. Assim nasceu o Silo de Maravilhas. Então, bem simplificado, porque não é o foco da história agora. Com os esforços para fazer funcionar aquele novo empreendimento, seu otimismo encontrava motivos para se fortalecer cada vez mais. Afinal, o Silo prosperava como nenhum outro negócio por ali. Quando funcionavam juntas, as mentes de Zimri e Zamet eram insuperáveis. Os dois investiram na recuperação dos demais, auxiliando-os com soluções criativas e dinheiro. Agora, o sonhador sobrevoava as duas partes de vereda dos mercadores. O oeste, onde multiplicaram-se pequenas oficinas e escritórios oferecendo serviços mais inusitados. Por lá tornou-se comum a contratação de intérpretes para ajudar com a negociação dos estrangeiros. E o centro dominado por Ampersand, com suas lojas chiques e futilidades caríssimas. E esse explicativo aí no meio eu também vou ver ainda se eu mantenho. Só está aí para não esquecer dessa informação, para justificar a existência do Bagatela como intérprete. Zamet sempre falava sobre o dia em que o novo dono da cidade iria até lá para destruí-los de vez, mas Zimri não dava importância. Um homem poderoso como Ampersand não faria algo assim por ciúmes.
Zamet ria e relembrava ao amigo o quão pouco ele sabia sobre a vida e sobre os reais interesses do homem que estava acima de tudo e todos por ali, mostrando uma diferença de visão entre os dois, e vai ser a gênese do conflito deles agora, porque o Zimri é um cara mais racional, ele até desenvolveu um certo medo, uma cautela que ele não tinha antes, e o Zamet já é o cara mais ousado, o que vai, né, parte pro tudo ou nada, o que até justifica ele ter feito o que fez quando ele permaneceu na cidade. Esse dia veio sem qualquer aviso. Zimri estava lá novamente, ao amanhecer, fitando as dezenas de mercenários recém-chegados à cidade, marchando com o único objetivo de destruir e separar aquilo que não se enquadrasse nos ideais de Ampersand e seus aliados. No sonho, ele era ainda menor diante das armaduras enfileiradas à frente do silo. No entanto, aqueles eram tempos em que ele acreditava que tudo terminaria bem. Por isso, agarrado apenas a esse pensamento, tomou a frente do grupo. No fim, tudo ficaria bem. Estou tentando estabelecer um mote aí para a história. Foi assim da primeira vez, quando precisaram recomeçar. Sempre havia um jeito. Com a confiança do comerciante talentosíssimo que era, explicou tudo que a parte oeste trazia de bom para a vereda dos mercadores. Talvez pudessem pagar mais impostos, talvez fornecer mercadorias e serviços com descontos para certos clientes, talvez a sobrevivência daqueles empreendimentos interessassem de alguma forma a Ampersand. Enquanto isso, Zamet, nos bastidores, preparava um plano secundário, muito mais extremo, que incluía bombas caseiras e captura de reféns, e levaria tudo por um caminho sem volta. E aqui eu fortaleço a diferença de pensamento dos dois, e eu não tinha pensado nisso ainda, mas isso pode ser o prenúncio, né, de uma repetição dessa situação no final. Então, de repente, a gente pode colocar o Zimri e o Zamet numa condição semelhante a essa aí, ou seja, uma provação em que ambos falharam, no início da história, e agora com a evolução do personagem, o que ele aprendeu, o que ele refletiu, e a gente pode explorar o medo do Zimri e dos Chironianos. Eu tenho que enfatizar isso ainda em partes anteriores da história, né? Mas agora ele vai ter a chance de fazer diferente. Então é uma possibilidade de final que eu não tinha pensado. Final não, um clímax, né, da história. Ali no meio no começo do terceiro ato, de repente colocá-lo nessa situação, enfrentando de novo os Chironianos para defender alguma coisa, com o Zamet prestes a fazer alguma coisa impensada, uma loucura, uma atitude extrema. E ele vai tentar ir por um outro caminho, e aí dessa vez ele não vai falhar como ele falhou da primeira. É só um pensamento que me ocorreu agora, eu posso estudar isso conforme o diálogo entre os dois progredir e ver se isso tem condições de acontecer. De repente pode haver um momento de repetição dessa situação aqui, vivida pelos dois e que causou a separação deles. Vamos seguir. Inicialmente, Zimri foi ouvido pelo líder. Era um homem ponderado, nascido e criado ali. As armas baixaram, a atenção dissipou-se levemente. E aqui eu preciso botar um que por enquanto. Eu não gosto de resolver as coisas com o que, mas eu quero dizer aqui que o líder era assim, né? E não o Zimri. Zimri foi ouvido pelo líder, que era um homem ponderado, nascido e criado ali. As armas baixaram, a tensão dissipou-se levemente. O homem, aí tem homem, depois eu vejo, sugeriu levar as propostas até o dono da cidade. Ouviu-se suspiros aliviados de alguns comerciantes. Então a gente está dando, mesmo o leitor sabendo o que vai acontecer, a gente dá aquela fagulha, assim, aquele senso de que o que poderia ter acontecido se tudo desse certo, né? Dá uma possibilidade ainda das coisas serem bem-sucedidas, mas a gente sabe, e o leitor também a essa altura vai saber que deu tudo errado. Talvez ele tivesse mesmo conseguido, porém alguém se intrometeu naquele cenário gritando sobre o massacre na enseada. Então aqui a gente está estabelecendo a fraqueza, né, do Zimri, está definindo melhor para o leitor qual é a fraqueza dele. Essa questão dele querer se espalhar por todo canto e querer fazer tudo o que for possível para ajudar todo mundo. E ele vai aprender ao longo da história que isso não é assim que funciona. Ele tem que escolher o que dá para fazer. Nessa de querer fazer tudo, a pessoa não faz nada, né? Zimri queria salvar todos, queria defender o silo, mas também o farol de seus avós. Talvez fosse possível impedir a ascensão das paredes que separariam de vez o centro do litoral. Diante dos Chironianos, perdeu o foco, hesitou, errou na escolha das palavras, pôs tudo a perder. E aqui eu não vou detalhar como exatamente isso aconteceu. Num filme isso seria uma colagem de cenas, né, frenéticas durante esse sonho, e ele observando tudo de ângulos diferentes. Então eu quis emular mais ou menos essa situação. Lógico que esse texto aí vai ser bem melhorado depois, né, até a versão final. A breve trégua foi pulverizada quando o primeiro de seus companheiros caiu imóvel, manchado de vermelho. Então esse vai ser meio que um rito de passagem do Zimri antigo para o Zimri agora com a cicatriz, com a ferida, com a bagagem que ele carrega, né?
Só naquele momento ele entendeu do que Zamet sempre falava: a derrota, injusta e sem humanidade. A derrota que o amigo Mascate já havia experimentado muitas vezes na vida e que Zimri provava em doses imensas, de uma só vez. O sonho tornou-se caótico e ruidoso. Eu procuro sempre voltar a atenção do leitor ao fato de que isso aí é um sonho, que ele não está vendo um flashback necessariamente. São lembranças misturadas, exageradas e adulteradas do Zimri, né, durante a noite. E eu ainda não sei necessariamente se está funcionando ou se eu preciso amarrar isso de uma maneira melhor, mas por enquanto tá bom. O golpe que desfigurou seu rosto repetiu-se diversas vezes. Em todas, a mesma dor. Ele viu Zamet cercado pelos homens de Ampersand e desejou ir até ele, mas nem em sonho foi capaz de modificar o que aconteceu. Suas pernas dormentes o afastaram dali, da morte, dos focos de incêndio, da derrota. Desde então, aí eu já tenho um trecho que não é nem o sonho e nem ele acordado, é mais uma reflexão separada ali. Desde então, ele jamais avistou um patrulheiro sem sentir a espinha gelar e a cicatriz em seu rosto doer. Esses são fatores que eu preciso acrescentar naquele encontro que ele teve com um tironiano lá no posto de troca. Posto de troca não, no entreposto. A marca em seu rosto seria para sempre um lembrete de que aqueles homens eram monstros, que o arrancaram de uma realidade segura e o relegaram a um mundo inferior, injusto e solitário. Aí já emenda no que já estava escrito, eu só fiz algumas modificações. No fim da manhã seguinte, o sol abraçou o farol com firmeza e libertou Zimri daquele pesadelo. Então isso aqui eu acrescentei que era ele abrir os olhos, alguma coisa assim. Mas eu precisava marcar, né, o final dessa sequência. Sentindo o peito pesado e a cabeça doer, ele expulsou como pôde os vestígios daquela noite ruim e passou as horas até o anoitecer polindo as botas e por aí vai. E com isso a gente preenche então esse trecho que estava faltando. Já é oficial agora no texto as coisas que foram pensadas no brainstorm. Eu ainda não sei se vai ficar tudo aqui. O que eu sei é que eu preciso fazer algumas modificações menores agora nos dois encontros que o Zimri teve com os tironianos, uma lá no entreposto e a outra assim que ele chega na cidade. Então nesses dois momentos ele precisa estar muito mais inseguro, muito mais amedrontado e lembrar da cicatriz e tudo mais, né? Agora que a gente já tem de uma maneira mais definida o que de fato aconteceu nesse momento. Agora então resta pra gente, para esse episódio, fazer um encontro dos dois, do Zimri e do Zamet. Eu não vou descrever o trajeto até lá, vou deixar isso para a semana que vem. Primeiro porque ainda preciso definir, eu preciso ter alguma ideia, então conforme eu for escrevendo aí um pouquinho do diálogo deles, pode me surgir uma ideia de que esconderijo é esse, onde ele está. De repente, com a necessidade de alguma ação aí, de que algo aconteça nesse diálogo, isso pode ditar o tipo de lugar onde ele está escondido. O que eu sei até agora é que era um lugar que ele ia para treinar os golpes de luta, para treinar a defesa, né? Isso foi o que ficou definido naquele diálogo do Zimri com a Viperina. Então eu vou deixar assim, já que eu acabei de preencher uma lacuna lá em cima, eu me dou o direito de criar uma lacuna nova para preencher mais para frente. Então vamos começar aqui com algumas palavras trocadas entre os dois, sem nenhum contexto de lugar nem nada, e depois eu defino os arredores, né, o ambiente onde eles estão. Bom, fui seguindo o meu fluxo de ideias aqui, só ajeitei algumas falas na sequência que eu acho que vai ficar legal, que elas aconteçam, abordando os assuntos que naturalmente eles abordariam nesse reencontro. E lógico que estão faltando todas essas transições e descrições do ambiente e, né, a passagem de uma fala para outra, um diálogo de um ou do outro está faltando, tem duas falas seguidas de um ou outro personagem.
Isso eu vou incluir mais para frente. E aqui é onde tem o pedaço maior, onde eu tenho que imaginar aí uma transição mais complexa. Mas enfim, eu tenho alguns indicativos aqui do que pode acontecer daqui para frente. Eu vou lendo e comentando algumas coisas e depois eu digo o que eu tenho em mente para além disso, né, além desse trecho. Então ficou assim, pulando o trajeto, né, até lá. Por todo o tempo ouvia, o Zimri, no caso, o constante tilintar do que pareciam velhas ferramentas e peças de metal balançando a passagem do vento. Então foi uma imagem que me veio à mente agora, né, ele chegando num lugar assim, mais obscuro, abandonado e metais tilintando, balançando. Então isso para transmitir bem o clima desse lugar, eu quero um lugar bem inóspito mesmo, contrastar ainda mais com o centro esplendoroso da cidade. Aí começa a descrever o Zamet e como ele estava, né, a situação que ele estava. Zamet tinha as mãos ásperas, o rosto seco e vincado de quem viveu toda a vida sob o sol. Então, só uma descrição breve de como ele sempre foi. Estava sentado sobre um fino colchão de palha, as costas contra a parede. Ao se aproximar, Zimri notou que o amigo manipulava de maneira febril uma pequena caixa controladora. Eu resolvi inserir esse objeto justamente porque lá em cima eu botei que enquanto o Zimri estava tentando negociar, o Zamet já estava pensando em jogar bomba, em pegar pessoas de refém e tal. Então eu estou pensando que essa caixa controladora pode controlar um explosivo em algum lugar que pode detonar quando a gente precisar. E eu estou pensando em como justificar isso dentro da história. E aí a fala de abertura do Zamet: "Ei, nem comece, você não está em condições melhores", disse ele tentando sorrir, porque o Zimri vai expressar alguma pena, alguma condescendência por ele estar acabadão ali no chão. "O que você foi fazer? Por que foi atrás de Ampersand?", né? A pergunta natural e até que o leitor está se fazendo, né? "Não pude evitar. Seu indicador agora acarinhava o maior botão da caixa controladora, dando a entender que ele está estudando ali, que ele está ainda pensando no que fazer. Olha ao seu redor, veja o que está acontecendo com a cidade. Ele não vai parar, eu sei disso." Aí eu estou tentando estabelecer uma justificativa, né, para o personagem. Ele, depois de ter perdido tudo, depois de ter perdido o Silo, perdido o melhor amigo, e tudo aquilo que ele construiu dentro da cidade foi por água abaixo, ele ficou com aquele sentimento de revolta, de vingança, né? Como o Zimri já até supôs isso logo no início, que ele falou que ele conseguiu meio que expurgar a vingança e o Zamet não. Mas eu pretendo que mais pra frente ele descubra que ele aparentemente conseguiu se livrar desse sentimento de vingança, mas ele tá tão disposto quanto o Zamet a dar o troco. Isso pode ser interessante para fazer essa virada do personagem, né, pro final. E o que pretendia? Invadir a mansão do Ampersand e matá-lo sozinho? Se fosse preciso, mas só queria negociar. Sou um bom comerciante como você, mas deu tudo errado. Então esse tudo errado pode ser que ele tenha ido realmente de boa intenção, invadido, entre aspas, encontrado um jeito de entrar na mansão para atacar a cara com o Ampersand e tentar fazer com que ele parasse, né, de agir dessa forma e mudasse a política dele dentro da cidade, de excluir as pessoas e tal, e acabar com pessoas boas dessa forma como ele está fazendo. Então ele fez realmente uma coisa própria de alguém que ficou mesmo com a mentalidade abalada, né, e está tentando ali um último recurso, só que ele meio que vai esconder do Zimri qual foi esse último recurso, né? Ele vai dizer, vai deixar aí que ele foi lá tentar negociar mesmo, né, ganhar na lábia do Ampersand, mas tem esse lance do explosivo aí da bomba que a gente ainda vai ver como é que vai funcionar. E aqui eu deixei um espaço com meus 3 As maiúsculos que eu sempre ponho quando eu preciso preencher uma lacuna, porque eu não consegui encontrar uma ponte entre essa fala e essa, né? Mas eu quero um momento de explosão em que ele vai desabafar, né? E aí fica assim: "Você não estava aqui para saber", rosnou ele com uma fúria repentina que o amigo desconhecia. "Foi você quem me ensinou a não me apegar demais às coisas." Então isso aí é interessante, que houve meio que uma inversão. O Zimri, que era a pessoa mais apegada ao material e tal, e o Zamet, que era um lobo solitário, por assim dizer. E na cidade o Zamet passou a dar mais importância às coisas que estavam ali, porque foi a primeira vez que ele teve tudo aquilo. "É fácil falar quando já não se tem coisa alguma, pessoa alguma", retrucou ele abaixando a cabeça. "Aqui, pela primeira vez, eu construí uma vida, eu tive amigos, eu fui feliz. Simplesmente não pude evitar." E agora seu rosto está em cartazes espalhados por toda a cidade. "Estou seguro aqui. Confia mesmo neles. Sabe que teve sorte até agora. Cedo ou tarde, por um motivo ou outro, vão acabar falando." E aqui eu resolvi arriscar mencionar isso e tentar incluir na história algumas outras pessoas junto com o Zamet. Eu sei que desde o início eu tenho falado que ele está sozinho em algum lugar e tal, mas conforme eu fiz esse sonho agora e eu
coloquei os dois como responsáveis por um grupo de comerciantes que foi desalojado e tudo mais. Então acho que seria legal se um grupo desses comerciantes, algumas poucas pessoas dessas tivessem sobrevivido, tivessem ali com os Ammit escondidos. Não escondidos porque eles não cometeram crime algum, mas meio que dando um suporte para ele. Até porque isso aí me pouparia de pensar como é que os Ammit estavam conseguindo alimento e água e tudo mais. E isso vai ajudar também se eu quiser fazer uma repetição daquilo que eu falei no sonho, né? Deles se colocarem à frente de um grupo para defender. Então, de repente eles podem, no final das contas, não brigar por eles, e sim por esse grupo aí. Vamos ver. Se não, é só alterar e ele passa a estar sozinho nesse esconderijo. Escute, estive com Viperina. Ela tem como nos ajudar a sair. Depois, lá fora, resolvemos o próximo passo. Então, o Zimri fazendo o que ele foi fazer aí, né? Dizendo para ele que eles têm como fugir. Tudo bem, eu concordo. Vou com você. Mas não vou fugir. Não mesmo. Não depois de tudo. E aí que vem um pedido que, por enquanto, vai ficar assim, por definir, por esclarecer. E na semana que vem eu penso melhor nisso aqui. Preciso que faça uma coisa por mim. Ninguém aqui sabe mexer com essas coisas. Coisa, né? Preciso que faça algo por mim. Ninguém aqui sabe mexer com essas coisas. Ele estendeu a caixa controladora e Zimri pôde observar um leve tremor em seus dedos. Zimri chamou o mascate antes que o outro desaparecesse pela porta. Desculpe tê-lo feito voltar aqui. Você não precisa se desculpar por coisa alguma. Deixa comigo. Volto o mais rápido possível. Então aqui eu procurei usar o diálogo que eu tinha escolhido desde o início, finalmente, né? O diálogo seria: eu não pude evitar, me desculpe. Tudo bem, apenas respire, você não tem que se desculpar por nada. Deixa comigo, estou com você, alguma coisa assim. Então eu espalhei esse diálogo durante essa pequena cena que está se formando agora. E aqui é o finalzinho, né? Você não precisa desculpar por coisa alguma, deixa comigo e volta o mais rápido possível. Então a ideia que está esboçando ainda na minha cabeça é que esse aparelhinho controle uma bomba ou mais de uma que os Ammit tenha implantado em algum lugar. Provavelmente na mansão do Ampersand, ele pode ter plantado lá para detonar caso desse tudo errado e acabou não conseguindo. E eu estou pensando aqui, por que motivo ele não conseguiu detonar essa bomba até agora? Porque, como nós estamos num mundo de fantasia e steampunk, a gente pode inventar o que a gente quiser. Então, nessa caixa controladora, essa caixa controladora precisa ser sincronizada com outros dispositivos para poder ele conseguir detonar essas bombas à distância. E é essa a missão do Zimri. Então, o Zimri vai até um certo lugar para tentar sincronizar a caixa controladora, mas o Ammit vai fazê-lo pensar que isso é outra coisa. Então, de repente, ele está indo levar um dispositivo de comunicação. Então, a caixa sincronizada de uma determinada forma, em um determinado lugar, vai estabelecer um sistema de comunicação entre esse grupo aí. E aí seria até útil depois que eles forem embora da cidade, e o Zimri acha bem razoável que eles fizessem isso antes de fugir. Pode não ser uma tarefa lá muito perigosa a princípio, mas a gente pode dar tudo errado e com isso conseguir uma boa preparação para o clímax, incluindo aí uma correria para tentar fugir no último momento do jeito mais improvisado possível. Então nossa tarefa para o próximo episódio é completar essa cena, preencher todas essas lacunas, fazer lá o trajeto do Zimri até chegar aos Ammit, definir direito onde ele está escondido, com quem. E nesse trajeto a gente pode dar uma perspectiva melhor do que está acontecendo na cidade. E aí só fica faltando o final. Lembrando então, se você não viu os outros exercícios, aqui do lado tem a playlist com todos os episódios. E aqui embaixo na descrição tem um link para o nosso site e para nossas redes sociais. Era isso para o vídeo de hoje, abraços e até a próxima.